A Peregrina da Paz, continuação. De maio a outubro de 1952, antes de peregrinar, caminhei as 2.000 milhas do caminho Apache de George ao Maine, com 500 milhas adicionais para viagens extras a pontos de particular beleza. Vivi totalmente ao ar livre, provida apenas de calças compridas e umas curtas, uma blusa e um suéter, uma manta leve e 2 lençóis duplos de plástico, os quais algumas vezes enchia com folhas. Nem sempre estava bem seca e aquecida, mas passei da melhor forma possível. Meu menu pela manhã e à noite eram 2 xícaras de aveia crua embebida em água e adoçada com açúcar mascavo. Ao meio-dia, 2 xícaras de leite em pó duplamente fortificado, mais alguns frutos, nozes ou verduras encontrados no bosque. Fiquei totalmente preparada para minha peregrinação através deste árduo processo. Uma caminhada pela estrada parecia fácil em comparação com isso. Que bom é comer a fruta apetitosa e madura da árvore e as verduras do campo. Que bom seria para a agricultura do futuro se empenhassem na não utilização de substâncias tóxicas, tais como os conservantes, para que os alimentos estivessem prontos para ir da granja para a mesa. Uma manhã, meu desjejum foi amoras azuis cobertas de orvalho, tiradas dos arbustos ao viajar pelas montanhas de Nova Inglaterra. Pensei em meus semelhantes comendo diversos tipos de alimento processado e temperado, e me dei conta de que se pudesse escolher meu desjejum entre todos os alimentos do mundo, não poderia escolher melhor que as amoras azuis cobertas de orvalho. Na primavera e no verão, quando os dias são longos, que é bom levantar com sol e dormir com sol. No outono e inverno, quando os dias são curtos, pode-se desfrutar parte da noite. Inclino-me a concordar que existe uma substância que o sol deixa no ar, que diminui depois que o sol se oculta e que pode ser absorvida quando se dorme. Dormir de 9 às 5 é suficiente para mim. Que bom é trabalhar no revigorante ar fresco, sob o sol que provê a vida, entre a beleza inspiradora da natureza. Há muitos que se dão conta disso, como o jovem que conheci, cuja vida havia sido interrompida pelo chamado ao serviço militar durante o tempo de paz. Enquanto esteve fora, seu pai, que estava mal de saúde, não podendo manter a granja, teve que vendê-la. O rapaz logo empreendeu a faina de alguns anos de trabalho desagradável para poder comprar outra granja. Que bom é ganhar a vida ajudando a cultivar plantas para que as pessoas tenham alimento. Em outras palavras, que bom é ganhar a vida contribuindo construtivamente para a sociedade na qual se vive. Todos deveríamos, é claro, e numa sociedade saudável, todos poderíamos. Minha roupa é Isso é uma muito. visão. Sim, Desculpa. nada. Isso é uma visão bacana, né? Porque tira aquela coisa do ter um trabalho, ter um negócio para enriquecer, né? Uma visão que vai além de solidariedade, de compartilhamento, né? Com quem está ao seu redor, né? Que é bem bacana, né? Você ter um trabalho, aquilo te sustenta, te dá o que você precisa, pode dar até além, mas que aquilo que você realiza é uma coisa boa para os outros. Não é só um meio de você enriquecer, de você ganhar a sua vida, ganhar o seu excesso, mas você está produzindo pensando nos outros, né? Claro que nem toda granja, nem toda fazenda aqui, então, a maioria não tem a menor preocupação com isso. Mas você ter essa preocupação de você ter uma coisa, um negócio que possa possibilitar algo de bom para os outros, não pensar só nessa parte financeira, é muito bacana.
Ontem eu estava lendo um livro que eu estou lendo agora, e ele falava sobre a questão do trabalho, essa questão de trabalho, por que a gente foi levada, a gente como humanidade, foi levada a considerar que o trabalho é a coisa mais importante da nossa vida, e tendo jornadas, aí tinha todo um debate, porque era dentro de uma livraria, enfim. Mas me fez ficar pensando a respeito, né, do que se faz, por que se trabalha, se você trabalha pelo dinheiro, pelo sustento, ou por quais motivos, né? E por que alguns tentam incutir, normalmente as grandes empresas tentam incutir que aquela pessoa tem que se dedicar cada vez mais e esquecer, às vezes, até de si própria. Tem que investir no próprio trabalho e esquecer da vida pessoal, né? Era interessante o debate, porque aqui também não dá para ficar falando tudo. A grande síntese do Pietro Baldo, ele tem um capítulo que ele fala exclusivamente sobre o trabalho e essas relações do que é o trabalho com a gente, que é muito instrutivo, digamos assim. Minha roupa é muito cômoda e prática. Visto calça comprida azul marinho, blusa de manga comprida e uma túnica rotulada. Na beirada da túnica, na frente e atrás, há compartimentos divididos que estão costurados para servir como bolsos. Estes contêm todos os meus pertences e consistem em um pente, uma escova de dente dobrável, uma caneta, um mapa, várias cópias de minhas mensagens e minha correspondência. Assim perceberão por que respondo à correspondência mais rápido que a maioria. Evita que meus bolsos se encham. Meu lema é: cada grama conta. Além da roupa exterior, levo um par de calças curtas para correr e uma blusa de manga curta. Desta forma, estou sempre pronta para um revigorante mergulho se passo por um rio ou um lago. Ao colocar minha roupa simples, um dia, depois de nadar num lago, transparente de uma montanha, pensei naqueles que têm armários cheios de roupa para cuidar, os quais levam pesadas bagagens com eles quando viajam. Questionei-me por que as pessoas gostam de sobrecarregar-se tanto e senti-me maravilhosamente livre. Esta sou eu e todos os meus pertences. Pense quão livre sou. Se desejo viajar, apenas me levanto e me vou. Não há nada que me ate. Uma muda de roupa é suficiente. Isso é tudo que tenho desde que comecei minha peregrinação em 1953. Cuido bem de minhas coisas. Sempre posso encontrar uma pia num banheiro público ou um riacho para lavar a roupa. Secá-la é ainda mais fácil. Eu a visto e deixo que o calor do sol evapore a umidade. Lavo minha pele unicamente com água. O sabão tira os óleos naturais. Também o fazem os cosméticos e os cremes que a maioria das mulheres usa. Para os pés, preciso apenas de um barato par de tênis azul de lona. São de tecido macio, com solas de borracha também macio. Uso um tamanho maior para poder mexer os dedos. Sinto-me tão livre como se estivesse descalça. Normalmente posso caminhar 1.500 milhas com um par. Uso um par de meias azul marinho. A razão por que escolhi o azul marinho para minha vestimenta é que não parece sujo. É uma cor muito prática e o azul representa a paz e a espiritualidade. Não me descarto de nenhuma peça de roupa até que esteja gasta ao extremo de não poder usá-la. Uma vez, quando estava a ponto de deixar um povoado, a anfitriã me disse: Paz, notei que seus sapatos necessitam de reparo. Teria me oferecido para consertá-los, mas conheço o suficiente de costura para saber que não há como repará-los. Respondi-lhe: Que bom que eu entendo tão pouco de costura, que não sabia que não podiam recompor-se.
pois acabo de remendá-los. Como os pássaros, migro para o norte no verão e para o sul no inverno. Se quiser falar com as pessoas ao ar livre, você deve estar onde o clima é agradável. Caso contrário, elas não estarão lá. Quando a temperatura se eleva e o sol esquenta, não há nada tão agradável como a sombra. Há um frescor especial na sombra de uma árvore. Porém, a menos que se trate de uma árvore grande, é necessário estar movendo-se para permanecer à sombra. As nuvens dão sombra ao passar a deriva frente ao sol. Uma rocha proporciona o que eu chamo uma sombra profunda. Também o faz um montículo de terra, cedo pela manhã ou ao entardecer. Às vezes, inclusive, a sombra de um arbusto é apreciada, e ainda que proporciona um montículo de areia. As coisas feitas pelos homens também proporcionam sombra. Os edifícios, é claro, inclusive as placas de sinalização que desfiguram a paisagem, dão sombra. As pontes, que além disso oferecem proteção da chuva. Claro que se pode usar um chapéu ou levar uma sombrinha. Eu não levo nenhum dos dois. Certa vez, quando um repórter me perguntou se casualmente teria uma sombrinha guardada em meus bolsos, disse-lhe: não vou me derreter. Minha pele é a prova de água. Não me preocupo com pequenos incômodos, mas de vez em quando tenho usado um pedaço de papelão para dar-me sombra. A água é algo que se pensa no clima quente, mas descobri que se nada como além de fruta. Desculpa. A água é algo que se pensa no clima quente, mas descobri que se nada como além de fruta até que termino minha caminhada do dia. Não sinto sede. Nossas necessidades físicas são bem simples. Depois de uma maravilhosa permanência em solitude, recordo que caminhava pelas ruas de uma cidade que fora meu lar durante um tempo. Era 1 hora da tarde. Centenas de seres humanos bem vestidos, com rostos pálidos ou pintados, se apressavam em filas bastante ordenadas, indo para seus lugares de trabalho e a saída deles. Eu, com a blusa desbotada e as calças bem gastas, caminhei entre eles. As solas de borracha de meus suaves sapatos de lona se moviam em silêncio junto ao ruído dos apertados sapatos de saltos pomposos. Na área mais pobre fui tolerada, mas na zona mais rica alguns olhares pareciam um pouco espantados e alguns eram desdenhosos. De ambos os lados, conforme caminhávamos, exibiam-se as coisas que podemos comprar se estamos dispostos a permanecer nas ordenadas filas dia após dia, ano após ano. Algumas das coisas são mais ou menos úteis, mas são só bobagens. Algumas são uma afirmação da beleza, muitas são taxativamente feias. Milhares de coisas se exibem, e ainda assim, amigos, faltam as coisas mais valiosas. A liberdade não se exibe, nem a saúde, nem a felicidade, nem a paz mental. Para obter essas coisas, meus amigos, pode ser que também vocês necessitem escapar das ordenadas filas e arriscar-se a que os olhem com desdém. Para o mundo, posso parecer muito pobre, caminhando sem um centavo e vestindo ou levando em meus bolsos meus únicos pertences materiais. Mas sou, na verdade, muito rica em bênçãos, as quais nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar: a saúde, a felicidade e a paz interior. A vida simplificada é uma vida santificada, muito mais calma, muito menos contenda. Oh, quantas maravilhas, quantas maravilhosas verdades se revelam. Tem êxito os projetos que anteriormente fracassaram. Oh, quão bela pode ser a vida, bela simplicidade. Capítulo 6. Solucionando os problemas da vida.
O propósito dos problemas é empurrar-nos para a obediência às leis de Deus, as quais são exatas e não podem mudar. Temos a vontade própria para obedecer-lhe ou desobedecer-lhes. A obediência trará harmonia, a desobediência trará problemas. Da mesma maneira, quando as sociedades se desarmonizam, desenvolvem-se problemas dentro dela, problemas coletivos. Seu propósito é empurrar a sociedade em sua totalidade para a harmonia. Os indivíduos podem descobrir que não só podem desenvolver-se e aprender através da solução dos problemas individuais, senão que podem aprender e desenvolver-se através da solução dos problemas coletivos. Frequentemente afirmo que acabaram meus problemas pessoais, mas de vez em quando se apresenta algum pequeno em alguma parte. Porém, dificilmente os reconheço como um problema, porque parece muito insignificante. Realmente, agora quero realizar meu aprendizado e desenvolvimento ajudando a solucionar os problemas coletivos. Houve uma época em que achava um grande aborrecimento enfrentar um problema. Tratava de desfazer-me dele. Procurava alguém que resolvesse em meu lugar. Isso já faz muito tempo. Foi um dia estupendo em minha vida quando descobri o maravilhoso propósito dos problemas. Sim, tem um propósito maravilhoso. Algumas pessoas desejam ter uma vida sem problemas, mas eu nunca desejaria uma vida como essa a nenhum de vocês. O que lhes desejo é a grande força interior para solucionar seus problemas de uma maneira significativa e crescer. Os problemas são experiências de aprendizagem e desenvolvimento. Uma vida sem problemas seria uma existência árida, sem a oportunidade de desenvolvimento espiritual. Uma vez conheci uma pessoa que virtualmente não tinha problemas. Eu estava num programa noturno de rádio na cidade de Nova York. Esta senhora ligou para a estação e me pediu que fosse até sua casa. Como eu pensava em passar a noite na estação de ônibus, respondi-lhe que sim. Mandou seu chofer me buscar. Encontrei-me na casa de uns milionários, falando com uma mulher de meia idade que parecia uma criança. Ela era muito imatura. Surpreendi-me com sua imaturidade, até que me dei conta que esta mulher havia estado protegida de todos os problemas por um grupo de serventes e advogados. Nunca tratara de resolver a própria vida. Não tivera problemas que a fizesse crescer e, em consequência disso, não se desenvolvera. Os problemas são bênçãos disfarçadas. Que interessante isso, né? A analogia que ela faz, né, da rica, né, totalmente protegida, que não precisa enfrentar seus problemas, ela considerou imatura, né? Ela não crescia. E se a gente jogar isso para as dificuldades que vão surgir da nossa vida, né? Se a gente pensar no que a gente já leu sobre causa e efeito, lei de karma, essas coisas todas, e comparar com o que ela está falando aqui, a peregrina, a proximidade, né, o entendimento é tão, tão próximo, né, e mostrando que tu não precisa estar ligado a religiosidades para entender que você precisa enfrentar as suas dificuldades para aprender, para compreender e para se tornar um ser melhor, seja de que nível for. E o que eu achei mais interessante era dizer que quando ela venceu isso, né, que ela já não se preocupava mais com nada que pudesse ser um problema para ela, que ela achava tudo insignificante, ela passou a se preocupar com os problemas que envolviam a coletividade. E se a gente trouxer para esse lado espiritualista, né, que a gente segue, como isso é uma coisa grande e, ao mesmo tempo, ainda não percebida, que
que essa caminhada que a gente faz, né, enfrentando os nossos dissabores, né, aprendendo com eles, nos fortalecendo, enriquecendo a nossa consciência, né, de elementos para nos tornarmos mais conscientes do próprio universo, vai nos levando a um ponto em que a gente chega a um entendimento de que a individualidade não tem mais nenhum valor nesse sentido, que você precisa trabalhar pelos outros. Então, eu consigo comparar, né, isso tudo que ela está falando um pouco com amar ao próximo como a si mesmo. Eu não tenho mais problemas. Eu já sei como resolver meus problemas. Então, eu vou me dedicar a ajudar para que os outros resolvam os seus problemas. Que é mais ou menos o que a gente vai evoluindo e vai tentando alcançar, mesmo que falado, contado de forma diferente. O nosso caminhar é exatamente esse. A gente vai crescendo, vai se conscientizando de quem é, do que é, de onde a gente está, do que está ao nosso redor, e vai entendendo, aí sim, como chegar no tão repetido somos todos um. O problema de um é problema de todos, na verdade. Porque enquanto um estiver desequilibrado, desarmonizado, triste, injustiçado, o todo não está perfeito. Continuando. Se eu resolvesse os problemas pelos demais, eles ficariam estacionados, nunca cresceriam. Seria uma injustiça muito grande para com eles. Meu enfoque é ajudar com a causa e não com o efeito. Quando ajudo os demais, é ensinando-os a solucionar seus problemas por si mesmos. Se damos o alimento a um homem, apenas o alimentamos por um dia. Mas se o ensinamos a cultivar o alimento, o alimentaremos por toda a vida. Resolvendo os problemas apropriadamente é como nos desenvolvemos espiritualmente. Nunca se nos apresenta um obstáculo a menos que tenhamos a capacidade de vencê-lo. Quando nos defrontamos com um problema muito grande, isso simplesmente indica que temos uma enorme força interior para solucionar tal problema. Não há, na verdade, um motivo para desalentar-nos, porque as dificuldades são oportunidades de desenvolvimento interior. E quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade de crescimento. As dificuldades materiais chegam a miúde para nos lembrarmos de que nossa concentração deveria estar no aspecto espiritual em lugar do material. Às vezes, as dificuldades no corpo vêm para mostrar-nos que o corpo é apenas uma vestimenta passageira e que a realidade é a essência indestrutível para que ativa o corpo. Quando pudermos dizer graças, Senhor, pelos problemas que nos envia para o nosso desenvolvimento espiritual, estes deixam de ser problemas, tornam-se então oportunidades. Deixem-me contar-lhes a história de uma pessoa que teve um problema pessoal. Vivia constantemente com dor, era algo nas costas. Posso ainda vê-la arrumando as almofadas atrás das costas para que não incomodasse tanto. Estava bastante amarga por isso. Falei com ela do maravilhoso propósito dos problemas em nossas vidas. Tratei de ensiná-la a pensar em Deus em vez de pensar nos seus problemas. Devo até certo ponto ter tido êxito, porque uma noite, quando havia ido para a cama, se deteve pensando em Deus. Deus me considera tanto a este grãozinho de pó que manda só os problemas necessários para eu poder crescer, começou a pensar. E se voltou para Deus e disse: Ó querido Senhor, obrigado por esta dor, por meio da qual posso elevar-me mais perto de ti. Logo a dor desapareceu e nunca mais voltou. Quem sabe isso é o que significa quando se diz: por tudo mostre-se agradecido. Talvez devêssemos orar mais seguidamente para agradecer por nossos problemas.
Uma oração é uma concentração de pensamentos positivos. Muitos problemas comuns são ocasionados por atitudes equivocadas. As pessoas veem a si mesmas como o centro do universo e julgam tudo segundo se relaciona com elas. Naturalmente que não se é feliz assim. Só poderemos ser felizes quando formos capazes de ver as coisas desde a perspectiva apropriada. Todos os seres humanos são de igual importância aos olhos de Deus e têm um trabalho a realizar no plano divino. Darei um exemplo de alguém que teve certa dificuldade para encontrar qual era o seu trabalho no plano divino. Tinha mais ou menos uns 40 anos, solteira e necessitava ganhar a vida. Seu trabalho desagradava-lhe tanto que adoeceu. O primeiro que fez foi a ir a um psiquiatra que lhe disse que ia adaptá-la a seu trabalho. Assim, depois de certo ajuste, regressou a trabalhar, mas ainda não lhe agradava o trabalho. Adoeceu outra vez e então veio a mim. Bem, perguntei-lhe qual era seu chamado e respondeu: não sou chamada para fazer nada. Isso não era certo. O que em realidade queria dizer era que não sabia qual era seu chamado. Assim perguntei-lhe o que gostava de fazer, já que se para isso tinha atração, o faria tão fácil e gostosamente como eu faço minha peregrinação. Soube que gostava de fazer 3 coisas. Gostava de tocar piano, mas não era o suficiente boa para ganhar a vida com isso. Gostava de nadar, mas não era tão boa para ser instrutora de natação. E gostava de trabalhar com flores. Encontrei trabalho para ela numa floricultura para que pudesse ganhar a vida trabalhando com as flores. Ficou encantada, disse que o faria de graça. Mas também utilizamos as demais coisas. Como sabemos, ela necessitava mais do que ganhar a vida. Necessitava outras coisas. A natação se tornou seu exercício. Isso se ajusta aos hábitos sensíveis da vida. Tocar piano se converteu em sua senda de serviço. Ia a uma casa para idosos e tocava peças antigas para as pessoas dali. Animava-os a cantar e o fazia bem. Com essas 3 coisas que vida tão significativa se construiu para essa pessoa. Tornou-se uma mulher muito atraente e se casou cerca de 1 ano depois. Ela se manteve neste padrão de vida. Tá por aqui, ui. Algum comentário? Sim, rapidinho. Diante de uma exemplificação dessa, né, eu fiquei pensando quantos e quantos pais ainda insistem em tentar influenciar e definir o que seus filhos devem fazer no futuro. Normalmente é pensando no financeiro, né? De que você vai viver, como você vai ganhar a vida. Mas como isso pode gerar infelicidade, como no caso desse narrado aqui, né? Se a gente não souber respeitar a escolha de cada um, o sentimento de cada um. Então, eu estava pensando justamente nisso, como é comum, como é frequente os pais quererem influenciar, pensando num futuro que não é o caminho que pode estar prescrito ou previsto para aquela pessoa, para a humanidade como um todo, né? É simplesmente pelo enxurrada de coisas materiais que a gente é atropelado todo dia, né? Durante a nossa vida toda, e que a gente começa a dar importância, mas que no fundo não tem importância nenhuma. Então a gente pode, numa interferência simples, bloquear os caminhos da felicidade, do reencontro consigo mesmo, de tantas e tantas pessoas. E só complementando, Silvio, e eu penso isso também no oposto, né? Porque tantos pais muitas vezes se submeteram
a trabalhos que não eram os trabalhos que talvez gostariam, né, por influência de seus pais e pela necessidade, pelo entendimento de que era necessário para poder criar uma família ou sustentar, e que aí, quando se aposentam, buscam outras formas de atividades para ocupar seu tempo, para se sentir útil, para fazer algo, finalmente poder fazer algo de que gosta. E muitas vezes esses pais agora já mais velhos são tão criticados e são tão as pessoas tentam colocar dentro de uma caixinha porque acham que determinadas atividades já não cabem para eles. E eu penso muito nisso, porque eu lembro da minha mãe falando que ela foi aprender a tocar violoncelo com 40 anos. E o quanto ela sofreu de preconceito com isso. Porque as pessoas achavam que aos 40 anos não faria sentido ela começar a aprender um instrumento novo, o que é um grande absurdo para mim, mas eu acho que tem em todas as idades isso acaba acontecendo muito. É mesmo. É só ver quando uma pessoa com mais idade resolve entrar na faculdade, como ele é Aham, criticado e como ele é rejeitado muitas vezes pelos próprios alunos novos, que acham que é um maluquinho, um pele sem noção que veio fazer faculdade, que não tem o que é fazer isso na mesmo. vida.